Vamos suavizar nosso corpo e vamos ouvir um trecho do Novo Testamento. A transfiguração. Importante ligar-se a Deus e aos mentores do espaço. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu a todos. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Importante abrir nossos caminhos para Deus, tornarmos-nos conscientes, elevados, e que nossos passos sejam guiados para o amor universal. Que Deus nos ampare. Concentre-se enquanto a música toca. E uma grande paz vai tomar conta de todo o nosso ser. Seremos seres livres, saudáveis, conscientes, vibrantes e felizes. Que assim seja. Procure a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Vamos relaxar nosso corpo, concentrarmos-nos. E hoje vamos estudar o Novo Testamento, em que diz que o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus está alertando as pessoas para que se entreguem totalmente a Deus. E que assim tudo dará certo para a pessoa. Que aquela pessoa que entrega a sua vida a Deus, vai ressuscitar em Deus. E aquela que não entrega, vai demorar
para brilhar no coração divino. Então, o importante é a nossa entrega ao bem, ao amor, à luz e a Deus. Procure a casa de Lakshmi para estudar, para realizar seus cursos, suas meditações. Os cursos são livres, temos cursos à distância e presenciais. Os cursos são todos gratuitos. É uma forma de você melhorar sua saúde e desenvolver mais e mais a sua energia. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre amigo poderoso. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então vamos prestar atenção que Jesus, bem antes das suas dores, já sabia tudo o que ia acontecer para ele. E ele recriminou Pedro. Vamos nos concentrar em Jesus e pedir que ele nos cubra com seu manto dourado e alaranjado, nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que Jesus nos ilumine, nos proteja, nos dirija, a nós, a nossa família, a todos os seres da terra e fora dela. Que assim seja. Participe da Casa de Lakshmi. Estude o Evangelho, yoga, meditação, relaxamento, reiki. Faça todos os seus estudos com carinho. Constelação familiar, formação de terapeutas holísticos e psicanálise transpessoal, também constelação familiar. Todos os nossos cursos são gratuitos. Vale a pena você vir estudar aqui. Se sentirá muito bem. Você poderá fazer os cursos presenciais e também à distância. Venha, não perca tempo. O nosso grande abraço. Namastê. Hoje, dia 18 de julho de 2024, quinta-feira. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha a nós. Torna-nos pessoas cada vez melhores. Hoje foi um dia muito feliz. O Andrei chegou em casa, bateu na porta do meu quarto, eu acordei, eram 11 horas. E foi um sono direto. Eu achei que eram 8 horas. Aí ele me trouxe 2 pedrinhas que eu pedi para o Fernando e para o Eduardo, da Islândia. Ele me trouxe um álbum muito lindo, vi muitas fotos onde o sol aparece de dia. Tudo era na Islândia.
Passei momentos felizes vendo as fotos deles tão lindas, senti uma consideração e afeto. Falei também com a Aninha e com o Eduardo. Deixei minha mensagem para o Fernando. Momentos de muita consideração e, portanto, só posso agradecer. Só posso agradecer tanto respeito e amor. Momentos iluminados que jamais eu vou esquecer. Falei com o Carlos, meu irmão. Todos os dias ele liga para saber como eu estou. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos inunde de muita paz, de luz e de amor. Que Deus nos abençoe para sempre, para sempre. Saber como Deus nos ilumina saber como Deus nos ilumina e nos protege. Nos ilumina e nos protege para sempre. Esse é o nosso destino. Receber e agradecer. Sempre, sempre, por toda a eternidade. Tantas pessoas que nos cercam, que são repletas de muito amor, de muita luz, e podemos sentir pela vida esperança. Queridos nossos, Paulo André, Kátia, Lucas, Gabi, Letícia e Pedro, Denise, José Henrique, Ricardo Henrique, Andreia, Aninha, Eduardo, Fernando, Fernanda, doutora André, Andreia, Josefa, Lúcia, Cidinha, Lurdinha, Champa, Rosa, Valéria, Remisa, Cristina, Davi, Murilo, Verônica, Adriano, Luciana, Elaine, Carlos, Carlinhos, Raquel, Santina, Amélia, Júlia, Ana, Daniel, Fábio, Gisele, Simone, Suzel, Tia Dolores, Salma, Soraya, Mari, Cíntia, Luísa, todos os amigos, todos os que partiram, o Birajara, querido esposo, minha mãe, Dona Beatriz, Senhor Isauro, Tchatcho, Tchatcha, todos que têm afinidade comigo, que gostam de mim, que na verdade, com seu carinho, com sua vibração, estão me protegendo. Que Jesus nos acompanhe, nos proteja e nos ilumine. Que Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, nossa amiga, nossa mãe, companheira, coração para o amor e para a fé. Pedimos a sua proteção, o seu amparo divino e santo, que nos ilumine, que abra nosso coração para o amor e para a fé, que tudo se cumpra por direito divino, para todos sempre. Que a luz divina esteja sempre conosco, nos iluminando e nos protegendo para sempre. Que o nosso lar seja iluminado, guardado, protegido e muito amado. Mãe Divina, dá para todos nós sua bênção e a nossa cura. Recupera tudo que precisar ser recuperado. Abre nossos caminhos de uma forma eterna. Mãe Cherubindo Rolf, dá para todos nós a consciência e as vibrações superiores e eternas. Que a luz se faça em nossos caminhos, por toda a eternidade. Que assim seja para todo sempre. Amém. Anjos e santos do céu e da terra, vinde a nós, traz para todos nós a saúde, a alegria, o bem maior, todo bem, toda a paz que precisamos por toda a eternidade. Que assim seja. Nossa Senhora, Mãe de todas as criaturas do céu e da terra, vem nos auxiliar de dia e de noite, em todos os instantes. Que assim seja. A Casa de Lakshmi oferece para você cursos gratuitos de yoga,
de yoga, reiki, meditação, respiração, e todas as pessoas podem fazer esse trabalho, que é um trabalho muito bom, excelente. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Vamos agora realizar o Evangelho do Novo Testamento. Segundo São Mateus. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, importante, Jesus falava assim por parábolas, e ele estava falando, na realidade, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Grande abraço para todos. A Casa de Lakshmi oferece cursos gratuitos. Procure a Casa de Lakshmi na Rua Vicente Orange 190, Lagoinha.
vai se sentir muito bem. Namastê. Vamos descansar, relaxar bem nosso corpo e vamos ouvir agora o Novo Testamento, a segunda multiplicação dos pães e peixes. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Agora reflita sobre os ensinamentos de Jesus e vibre em todos os momentos, em todos os instantes, pedindo a Ele a paz, a prosperidade, a saúde e a alegria, e nada vos faltará. Procure sempre a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, onde você tem cursos gratuitos, curso de meditação, reiki, relaxamento, yoga, curso de formação de terapeuta, curso de psicanálise transpessoal, curso de cursos todos das áreas terapêuticas
e todos os cursos são gratuitos. O último curso, Constelação Familiar, que vai te facilitar muito a vida. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, telefone 99144-3439. Fica com Deus. Namastê. Acomode-se bem, relaxe bem seu corpo. Vamos continuar agora. Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, segundo São Mateus. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, subindo a um monte, assentou-se ali. Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Vamos continuar esses ensinamentos de Jesus. No nosso próximo encontro, importante perceber que Jesus curava muitos seres. Curava e estabelecia o melhor para cada ser. Devemos ter uma confiança absoluta em Jesus, que é o nosso irmão, é o nosso amigo, e que as forças infinitas de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibrem em nossos corações por toda a eternidade. Que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Acomode-se bem, sinta paz, saúde, ligue-se a Jesus Cristo. Este Novo Testamento que lemos é um Novo Testamento ligado a Jesus, é segundo Mateus, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então podemos perceber que Jesus
Quando a pessoa tem fé, ele se empolga e auxilia mesmo, que a fé cresça em nossos corações, que o bem, a paz, a saúde, a alegria, a luz maior venha para todos nós, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos para todos sempre. Que assim seja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, rogai. Deixe seu corpo da forma mais confortável possível. Que a força da gravidade haja sobre ele e todos os músculos e nervos se soltem e se relaxem. É importante relaxar todo o seu corpo. Vamos falar agora sobre o Novo Testamento. Nós estamos estudando o Novo Testamento segundo Mateus. Agora, hoje nós vamos ver Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo ao aproveitar de mim. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendeis. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu:
Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado em lugar. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então é necessário que sejamos claros e lúcidos nas palavras e saber compreender que o que está dentro do mais profundo nosso é o que nos prejudica e não o fato de nós não lavarmos as mãos. É necessário que aprendamos as palavras de Jesus, que sejamos claros e lúcidos e percebamos realmente o que é o amor e de onde ele vem, sentindo toda a beleza do Evangelho, da luz bendita, da força maior. Vamos nos iluminar, vamos seguir o bem e o amor e vamos nos tornar cada vez melhores em todos os caminhos e destinos. À medida que melhoramos, seguimos o caminho do bem, do amor e da verdade. Jesus nos acompanha. Que a nossa fé aumente mais e mais. Que a luz suprema nos ilumine. Procure a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para que você aprenda cada vez mais. Temos grupo de Reiki, temos aplicação de Reiki, grupos de yoga, de meditação e todos os cursos são de formação. Você pode ter uma nova profissão e assim você vai se desenvolver no yoga, no reiki, na meditação, no relaxamento, na respiração. Vai fazer cursos de psicanálise transpessoal e cursos de desenvolvimento pessoal. A cada dia que passa, nós podemos melhorar e ter uma nova profissão. Todos os cursos da Casa de Lakshmi são gratuitos. Procure-nos e vai se sentir mais feliz e mais saudável. Fica com Deus. Namastê.
suavizar nosso corpo, deixá-lo suave e relaxado, tranquilo e sereno. Jesus em Genezaré. Então, estando lá, já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficaram curados. Jesus é o amor, a vida, a cura para todas as pessoas. Não podemos duvidar do grande Pai, da grande luz que Ele mostra. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso amigo em todos os caminhos, em todos os destinos. Precisamos estar conscientes e aumentar a nossa fé em Jesus e acreditar que da mesma forma que o sol nasce naturalmente e a planta cresce sem medo, com segurança, nós também devemos sentir a coragem, a vida e a alegria por termos nascido. Que assim seja, que a força do amor vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que assim seja. Procure a Casa de Lakshmi, que tem os cursos gratuitos dados por ótimos profissionais: constelação, psicanálise, terapias holísticas, yoga, reiki, meditação, relaxamento. Fiquem com Deus. Namastê. Acomode-se bem. Fique de uma forma tranquila e serena. Liberte-se de todos os males, passados, presentes e futuros. Esteja convosco em todos os momentos, em todos os instantes. Jesus anda por sobre o mar. Estamos lendo agora o Novo Testamento. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e jamais adiante dele e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, muito linda essa passagem em que Jesus anda sobre as águas. Homem de pouca fé, liberta-te de todo o mal. Abre teus caminhos pela fé. Quando tivesses pouca fé, você afundou. Jesus o pegou e o levou para o barco. Então, assim é, assim será, por direito divino. Que tenhamos fé, que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E onde quer que estejamos, seremos socorridos. Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Que assim seja. Namastê. Vamos ficar bem, com o corpo relaxado, observar bem o pescoço, a cabeça, o rosto, suavizar bem. Hoje vamos ler o Novo Testamento, coisas novas e velhas. Jesus falando com os apóstolos. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam:
De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então é importante observar muito as palavras de Jesus e seguir seus ensinamentos. Ele é humilde, simples, tem muita sabedoria e muitos poderes. No próximo encontro nosso, nós vamos falar Jesus anda sobre o mar. Vamos seguir o bem, a luz, o amor e a verdade. Vamos nos libertar de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a luz de Deus venha em nós, nos abra os caminhos, nos fortaleça, nos ilumine por toda a eternidade. E que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita de Deus venha para nós, para a nossa família e para todos os seres do universo. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé
e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodia. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias.
E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, porque isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Corpo relaxado, tranquilo e sereno. Estamos vendo agora o Novo Testamento. Coisas novas e velhas. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo bem solto, bem relaxado. Fique na posição mais confortável que você possa. Se estiver sentado, erga bem a coluna ereta, solte os ombros, entrelace as mãos, encostando os polegares, descruze as pernas. Sinta suavidade e paz. Feche os olhos. Testamento. Onde está a parte das parábolas. Então vamos ver a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Uma pérola de grande valor vende. Vamos questionar, né? Vendeu a parábola da rede. O reino é ainda semelhante a uma rede ao mar. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá e ranger de dentes. Para
ou o mal. A pessoa que escolhe. Então vamos estudar mais, prestar atenção naquilo que for melhor para nossas vidas e saber escolher, separar o joio. É dessa forma que a nossa vida melhora. Vamos nos sentir mais felizes, mais harmoniosos, que os nossos caminhos estejam todos abertos para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a justiça. Que Deus nos ampare, que Deus te ampare e que a luz dos céus nos acolha plenamente. Fica com Deus, estude o Evangelho, que é uma boa coisa. Então, um grande abraço para todos. Namastê. Luz bendita vem para nós. Nosso corpo está solto e relaxado. Nada interfere. A luz bendita está em nós. Concentre-se em Deus. As ligações profundas e infinitas de Deus Pai, Deus Filho, Deus infinitamente bom e leal. Deus, nosso Pai, e a luz bendita vem para nós. Agora vamos ouvir o Novo Testamento. Seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele mandará os anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá fogo e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
interessante essa parábola de junho, porque a pessoa precisa plantar a boa semente. A pessoa precisa seguir os conceitos de Jesus e de Deus, ligar-se ao melhor. E assim seremos iluminados e protegidos, e nada nos acontecerá. Os anjos e santos do céu nos protegerão. Que se cumpra tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. A luz do Pai nos acompanha, a força do amor vem para nós, e a nossa libertação, a nossa saúde, a nossa cura se concretizará por direito divino. Sintamos a vida infinita. Oremos, meditemos e vamos abrir nossos caminhos junto às pessoas de luz, junto ao grande sol divino. Concentremos-nos nessas duas frases. Eu tenho um corpo, não sou ele. Eu sou a essência de luz divina por toda a eternidade. Namastê. Vamos deixar nosso corpo bem solto, bem relaxado. Acomode-se da melhor forma possível. Sinta a paz em seu coração. Sinta a fé. Sinta a luz, o amor.